Agora você vai mergulhar no universo criativo de um artista plástico contemporâneo, considerado um dos principais representantes da geração 80 da arte brasileira. Ele desenvolve um trabalho visual de cores vibrantes, motivos geométricos ou gestuais em obras figurativas ou abstratas. Pinturas, instalações, desenhos com temas que passam muitas vezes pelo mundo vegetal. Com vocês no TAC Festival, Luiz Zerbini. Grandes TACs, um prazer hoje ter o Luiz Zerbini aqui conosco. Esse artista incrível, uma trajetória fantástica. Teve uma exposição maravilhosa agora no CCBB, muitos de vocês devem ter visto, né? Então, Luiz, como eu tinha... né? Bem-vindo, Luiz. Oi, João, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente teve essa conversa antes, né? Esse recorte do TAC, esse projeto para jovens que têm um perfil empreendedor e desenvolvem projetos de tecnologia, né? São já diferenciados nas escolas, né? São pessoas que buscam, né, desenvolvimento de projetos, né? E aí, essa parte do arte no TAC tem a ver com esse pensar fora da caixa, né? Outro tipo de ver o mundo, outro tipo de relação com a natureza, outro tipo de projeto que pode ser pensado, até um projeto poético, né? O lugar do projeto poético. Então, foi uma honra ter você aqui. Eu vim aqui para escutar você mais do que falar. Então, acho que o início dá um pouco assim, uma mensagem para a atenção desse público. Você como artista, né, já num ponto alto da trajetória, né, e que tem um trabalho que muitas vezes fala puramente sobre poesia e pintura, mas muitas vezes também questiona questões reais políticas do mundo, e isso se relaciona com você. O DD que tem um trabalho também de autorretrato, também aparece você nos trabalhos, e isso também se torna muito interessante ao longo de toda a tua trajetória artística. Então, um pouco abrir aqui para te agradecer seu tempo, né, agradecer ter aparecido aqui, e com a palavra, Luiz Zerbini. Eu que agradeço, João. Obrigado aí pelo convite. É sempre difícil falar sobre o trabalho. Meu trabalho fala por si só, né? Nós somos artistas visuais, então nem sempre a palavra representa, ou nem sempre a palavra é a melhor maneira da gente se expressar. Mas, ao mesmo tempo, ter uma conversa, a oportunidade de conversar sempre é bom, sempre é bom ouvir, sempre é bom também, conforme você vai falando, você vai elaborando as coisas. E, ultimamente, eu tenho falado mais do que eu falava antes. Eu era bastante quieto e não, ficava no ateliê. O trabalho do pintor é muito solitário, né? Você sabe bem disso. Então, eu venho para cá e fico no ateliê direto, pensando e repensando e lendo e vendo coisas. E gosto de viajar, gosto de ficar olhando as coisas pela rua. Sou um observador da natureza humana também, da natureza em geral, das coisas, né? E o meu trabalho é meio uma representação dessas coisas que eu vejo na rua, sabe? Da minha relação com as pessoas, da relação com a natureza. E gosto de sair fotografando também, parte de ideias, os estudos são sempre de coisas que eu vi e que dão um primeiro impulso numa tela, um desenho, um esboço, e que depois ela acaba se definindo, redefinindo no próprio processo. Então, é meio isso, assim. Ultimamente, eu tenho focado muito o trabalho na natureza, né? Nas plantas, árvores, e coisa que eu sempre gostei de fazer. E lá no começo, eu gostava de fazer paisagens, né? Desenhava paisagens e de observação, fazia aquarelas, gostava de fazer aquarelas e pinturas pequenininhas e tal. E eu continuei fazendo isso durante a vida toda, mas meio como diversão, né? Assim, ou como uma maneira de você pensar em outra coisa, sabe? Pensar de um jeito mais relaxado, sem ter tanta pressão do que depois eu me transformei, que foi um artista profissional, né? E que isso tem uma outra demanda, são outras questões, sei lá, a coisa muda, né? Mas eu sempre tento manter aquela faísca inicial, que é o gosto pelo trabalho, sabe? Que é você parar e ficar
observando e pintando, sem ter muitos motivos, além do próprio prazer de estar fazendo aquele trabalho, sabe? Você está aqui do meu lado na câmera, então meu olho deve estar meio assim, mas eu olho para você, não sei se eu olho para mim, se eu olho para você. Eu trouxe aqui uma... Não estou vendo ninguém, eu só estou vendo você, eu estou aqui perdido no... eu trouxe uma apresentação, né? A gente tem a apresentação começa com uma imagem dessa exposição do CCBB, Paisagens Ruminadas, né? Pensando nessa... Que tem que mostrava, né? Pinturas suas desde o... Né, tinha uma trajetória toda ali sendo apresentada. Como é que foi para você, um pouco assim, porque acho que, como é no Rio, né? Esses alunos são a maior parte do Rio de Janeiro, como essa exposição repercutiu? Ela ainda está em cartaz agora, né? Está em BH, se não me engano, no CCBB. Não, ela acabou ontem, domingo, acabou no domingo passado. Estava em Brasília e agora acabou. Não vai para Belo Horizonte nem para São Paulo, porque os trabalhos são muito grandes e os espaços lá não permitem. O pé direito é baixo, então a gente acabou não levando para lá. Agora, talvez numa segunda etapa da exposição, eu queria que fosse para São Paulo, para Belo Horizonte, mesmo para o Nordeste. Queria que a exposição viajasse, que é uma chance de ter uma curadoria, uma organização já toda preparada, né? Então, seria ótimo se a gente conseguisse. E que bom que você trouxe essa exposição aí, porque aí, mesmo para mim, é uma chance de você conseguir ver, ou eu mesmo conseguir ver, o trabalho como um todo. Assim. Qualquer exposição que tenha essa vontade, né, de ser um pouco antológica, de ser uma antologia, uma retrospectiva, eu acho sempre, de qualquer artista, inclusive a minha própria, eu acho muito impactante, impressionante. Né? Eu agora, recentemente, perdi alguns amigos artistas e tive a oportunidade de ver as retrospectivas deles. Né? Por exemplo, o Ângelo Venosa, que foi aqui no Rio, lá na Casa Roberto Marinho, e o do Carlito Carvalhosa, agora em São Paulo, lá no Sesc e no Instituto Tomi Otaki. E é incrível, porque a pessoa dedica a vida toda, né, a fazer um trabalho e aí você vê aquilo tudo ao mesmo tempo, num tempo só. Você está todo aquele tempo que ele perdeu ou que ele ganhou fazendo aquelas coisas, você traz para o mesmo momento, né? E eu fiquei muito tocado as duas vezes. A primeira foi o Ângelo, né? Inclusive, tinha uns retratos que eu tinha feito do Ângelo nessa exposição, né? Uhum. Mas parece tão pouco, né? Porque existem tantos artistas no mundo e tantas possibilidades, e tantos países, e tantas cidades, e tantas pessoas trabalhando, e quando eu vi aquilo tudo, a vida dele toda reduzida a poucas salas, sabe? Foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu fiquei muito impressionado, ao mesmo tempo, assim, achando incrível que ele tivesse dedicado a vida toda para fazer aquilo, né? E aí você poder ver aquele resultado tá lá, e o resultado vai ficar aí para a gente poder continuar vendo, né, o que ele fez. E no Carlito foi um pouco parecido também. E aí, no meu caso, também foi um pouco parecido, porque, mal ou bem, tem trabalhos que eu fiz quando eu era muito jovem, que eu nem me considerava artista, né? E que eu jamais teria escolhido para fazer parte da exposição. Mas a Clarissa Diniz, que era a curadora, fez uma escolha e eu aceitei, a gente conversou e acabou ficando muito coerente, né? Ficou maravilhosa, não? E superando... Eu separei algumas imagens assim das pinturas, de algumas das pinturas. Não dá para cobrir tudo, e eu fui além também algumas outras exposições nessa apresentação. Por conta do tempo, né, a gente tem um pouco que também olhar bem para obras. Essa bem é um trabalho bem importante, né? Acho que esse trabalho é um trabalho que está aí na história, entrou para a história da arte, né? E trabalha com história. Como é que é isso? Sabendo que a gente vai ver outros trabalhos que é pintura também, poesia visual, mas aqui no caso um trabalho que toca uma questão história. Como é que isso entra na tua obra, e como é que foi o trampo de fazer, de produzir manualmente esse trabalho, que é um trabalho grande, assim, né, relativamente grande? Não, então, esse trabalho aí foi um trabalho comissionado, né? O Adriano Pedrosa fez uma exposição em 2014 ou 2016, se não me engano. Não, 2014, está aqui a data. E ele pediu
sugeriu que eu fizesse uma releitura da primeira missa do Vitor Meirelles, da primeira missa no Brasil, porque a exposição chamava Histórias Mestiças e era sobre história, basicamente. Tinha muitas pinturas históricas e era uma maneira de a gente poder recontar ou de ampliar a visão histórica da nossa própria história, né? E aí ele me chamou para fazer sugeriu que eu fizesse. E aí, num primeiro momento, eu não gostei muito da ideia, porque eu não tinha muito interesse em fazer pela primeira missa, entendeu? Achei que não consegui visualizar alguma coisa que fosse interessante. Mas depois eu lembrei de uma imagem que eu tinha feito nos anos 80, que era já uma vontade que eu tinha de fazer a chegada dos povos, dos europeus, né, no Brasil, no que era o lugar antes do Brasil existir, né? Então era meio a visão dos povos que viviam aqui, chegando, vendo os europeus chegando. Aí, a partir dessa ideia, eu falei, pô, isso pode ser possível, pode ser bom, pode ser um caminho, né? Então, eu procurei algumas imagens históricas, são fotos, acho que do Walter Garbi, se não me engano, e de uns indígenas do Botocudos, que depois eu vim saber que eram Krenaques, né? Que era o Krenak, né? Que era Não é incrível? E foi muita coincidência, né? Se coincidências existissem, né? Eu poderia dizer que foi uma coincidência, mas eu escolhi algumas imagens e depois eu vendo o filme do Ailton Krenak, né? O filme sobre ele, aí aparecia ele falando dessas fotos, né? Ele vendo pela primeira vez essas fotos. Então, a parte da esquerda da pintura, onde você vê esses indígenas, eu parti de umas fotos, assim, pousadas, né? Eram uns indígenas atrás de um mato, assim, aí fiz esse desenho. E aí usei várias pinturas corporais, vários adereços, várias cocares de tribos, de etnias diferentes, e misturei tudo, e coloquei essa figura central, que também é uma mistura de vários indígenas, né, de várias partes do Brasil. E aí, do lado direito, eu não sabia o que fazer, coloquei primeiro Zé Celso Martins Correia, que eu achei que combinava são personagens, na verdade, é uma coisa meio teatral, né, uma cena meio teatral. Depois eu botei o Papa, aquele Bento, sei lá o número dele, o Bento 16. E aí acabei optando pelo Infante Dom Henrique, que é esse que aparece aí, que tem um chapéu, esse chapéu é um chapéu da igreja, né? É um título da igreja que usa esse chapéu. Eu só vi imagens dele usando esse chapéu, ninguém mais. E é um chapéu característico, assim, bonito, sei lá, é uma imagem forte. Aí eu substituí o chapéu, botei uma jiboia no lugar do chapéu. Aí eu coloquei ele vestido de padre. E esse cara, o Infante Dom Henrique, foi o cara que ele planejou as grandes viagens portuguesas. Ele pegou o que tinha de mais moderno na tecnologia da época e e botou nas caravelas, e aí com isso ele conseguiu viajar pelo mundo inteiro, inclusive o Brasil, pelas Índias. Ele foi o responsável por isso. Então eu achei que ele era a figura ideal para estar desse lado da tela, né? Aí lá no fundo coloquei uns portugueses chegando e já com umas doenças e tal, com a cara coberta, né? E aí coloquei essa cena meio exuberante, uma floresta. E essa pintura, para mim, representa assim, a incompatibilidade entre essas duas civilizações, sabe? Entre o que você pode chamar de moderno, né? E o que já existia aqui, né? Que são cosmologias totalmente diferentes e, na verdade, incapazes, eu vejo, né, de se entenderem, a não ser que aconteça um milagre, né? Ou, sei lá, que alguma coisa... E aí eu fui até hoje com essa questão, né? E Infante Dom Henrique, engraçado, tem outra coincidência, que é a Rua do Man, né, do Museu de Arte Moderna, Avenida Infante Dom Henrique. Achei engraçado. Mais uma camada aí artística para o... Exatamente, Aí eu botei ele amarrado, ele está amarrado com um terço ali, tem um terço na mão dele, sabe? Na mão, é linda. A minha ideia era, eu queria amarrar eles, a primeira ideia era enrolar eles na jiboia, sabe? Porque a jiboia é um símbolo, né, muito importante de várias culturas, né? De várias culturas, exatamente. É a criação do mundo, né?
Teve o Ernesto Neto, a entrevista anterior foi com o Neto, ele falou muito disso, da serpente e tal, também. Engraçado voltar a esse assunto. Vamos passar para a próxima imagem. Já também mais um trabalho que toca, né, também uma questão política, uma questão histórica, com uma outra já pegada visual também, né, com outro... Então, essa pintura aí foi uma sequência. Em 2014, o Adriano me sugeriu que eu fizesse aquela pintura. Aí depois, em 2020, sei lá, 21, ele me propôs uma exposição no MASP, só com trabalhos históricos, porque aquela pintura tinha dado certo, tinha ficado boa, bonita e tal. Ele falou, você não quer... Era 200 anos da independência, né? E 100 anos da Semana de 22. Ele falou, você não quer fazer uma exposição só com pinturas históricas? Aí, de novo, eu fiquei meio assim, falei, não sou um pintor de pinturas históricas, apesar de eu já estar fazendo uma outra, que é o Massacre de Hashimu. Eu já estava fazendo essa pintura. E aí, eu acabei fazendo, e essa é uma delas, é Canudos, é uma pintura sobre Canudos. E também parti de uma fotografia histórica, daquela foto, da última foto que foi feita antes do massacre, né, que eles acabaram matando todo mundo, né? Era uma foto das mulheres e as crianças e os soldados, né? Pouco antes deles acabarem com Canudos, né? Estavam todos já rendidos, né? As mulheres e as crianças, e aí eles acabaram matando todo mundo. Mas o que eu acho legal nesse trabalho é que o nosso imaginário, o meu imaginário, e o imaginário de muitas pessoas em relação ao Nordeste ao sofrimento, né, do povo nordestino, é muito ligado a preto e branco, né, porque o meu, por exemplo, ele foi baseado nos filmes do Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e, sei lá, os outros cineastas que trabalhavam em preto e branco, né, que fizeram Vidas Secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, sempre que o próprio Portinari, quando retratou os retirantes, ou que era uma cena do Nordeste, o sofrimento do povo nordestino, era sempre, primeiro, era muito ligado a esse sofrimento, e segundo, sempre preto e branco. E a verdade é que o Nordeste não é nada preto e branco, muito pelo contrário, é muito colorido, e é um colorido sutil, né, porque ele aparece, ele pipoca em umas coisas pequenas, assim, né, em pequenas flores, o cacto pode ser seco, mas aí um dia do ano ele floresce todo. O umbuzeiro, ele também ele cai em todas as flores, ele fica todo branco, como se fossem estrelas. E aí eu fui fazendo meio a partir dessa ideia de que era muito diverso, né, que tinham muitas pessoas do Brasil inteiro que eram fugidos, né, tinham escravizados fugidos, tinham indígenas fugidos, era um bando de gente perdida pelo Brasil, e que foram se juntar lá, que o conselheiro propôs uma sociedade possível, né, onde todo mundo dividia tudo e que prosperou, né? Ela foi, acho que, a segunda cidade maior do Brasil. Num certo momento, tinha 25 mil pessoas morando lá, nessa época, no interior da Bahia. Então, foi uma coisa muito marcante que a gente também, não sei porquê, tenta apagar, né? Então, eu me lembro que quando eu estudei na escola, pouquíssimo sobre isso. Passou batida, foi uma das revoltas, mas sim, não com a riqueza e nem com tudo que ela merece, né? Então, se você for ver aí, tem essa cabra em cima da árvore, né? Que é uma coisa que existe, né? Que todo mundo acha que é uma coisa que foi um momento surrealista do quadro, mas não, as cabras sobem nas árvores para comer as folhas que estão lá em cima. Então, sei lá, é meio isso, uma mistura de tudo. Vamos para o próximo slide agora. Aí já um trabalho mais recente, vamos falar esse também. Isso aí são as monotipias, né? Eu, há 10 anos atrás, mais ou menos, fui apresentado pelo Leonel Kais, um amigo meu, ao João Sanches, que é do Estúdio Bahrein, que é um gravurista, né? Ele tem um estúdio onde ele imprime e faz várias técnicas de gravura. Aí eu comecei a trabalhar com ele usando as plantas, as folhas reais como matriz. Então, esse aí é um resultado de alguns anos que a gente vem trabalhando junto.
A gente fez uma pesquisa enorme, enorme mesmo. Hoje em dia ele trabalha comigo, o ateliê dele é aqui do outro lado da rua, e a gente trabalha praticamente todo dia. E eu fiz uma pesquisa enorme com a escolha das plantas, né? Fui no sítio, primeiro fui para Inhotim, no Jardim Botânico de lá, depois eu fui para o Burle Marx aqui, sítio Burle Marx, peguei muitas plantas lá também, peguei muitas plantas aqui em volta de casa também, peguei na rua, e a gente foi testando, experimentando e vendo quais eram as possibilidades, as coisas, o que imprimia melhor, né? Ou como usar esse material, né? E é um trabalho que eu gosto muito porque ele tem uma dinâmica maravilhosa. Eu nunca sei exatamente o que vai acontecer, porque a gente não sabe, é meio misterioso. Eu tenho que resolver a composição na hora, e aí eu guardo as folhas que eu já imprimi, que ficam coloridas, né, entintadas, eu vou guardando aquilo, e aí no final do dia eu tenho várias folhas coloridas, pintadas de várias cores diferentes, e aí eu começo a usar elas de novo. Então é um trabalho muito rico, muito dinâmico, e que eu gosto muito de fazer, tenho feito muito e me dedicado muito a elas. E também elas também influenciaram a minha pintura, sabe? Você pode ver, se você reparar, muitas coisas que eu aprendi na gravura, você hoje reconhece na pintura. Vamos para. A gente vai ver, elas estão em muitas exposições, elas estão, né, junto da pintura, e agora nessa ocasião em Xangai, né, assim como vai aparecer também a Fundação Cartier, a coisa da planta viva junto também, essas estruturas. Queria que você um pouco comentasse isso, sobre essas criações que vão além do bidimensional também, né? Eu sou um artista, não existe uma palavra melhor, eu não gosto muito da palavra, mas não existe melhor do que essa multimídia, né? Que sei lá, eu faço várias coisas, trabalho com várias técnicas, com pintura, com escultura, com gravura, e em um determinado momento a pintura começou a sair para fora da tela, eu senti necessidade de criar uns objetos. E eu faço uma coleta, vamos dizer assim, uma coleção de coisas que eu vou pegando pela rua, ou que eu viajo, quando eu viajo, eu recolho muita coisa na praia, eu vou guardando aquelas coisas. E eu vou guardando e armazenando, e anotando, fazendo meio um fichário dessas coisas e tal. É meio meu arquivo pessoal, né? E num determinado momento eu comecei a sentir vontade de mostrar o arquivo também. E aí eu construí umas mesas, né? Que eu chamo de mesas, não é exatamente uma mesa, mas não deixa de ser também, onde eu divido ela em quadrados, né? Como se fosse um grid de madeira, e eu vou distribuindo esses objetos e criando relações entre eles, né? E essa mesa que você está vendo aí é uma versão. Isso aí foi para Xangai, né? Isso foi Xangai, Foi Xangai durante a pandemia, e a gente não pôde ir para Xangai. Então a gente fez eram reuniões com os chineses lá, eles viam as fotos, tentavam procurar coisas semelhantes e tal. E essa árvore que eles encontraram era uma figueira, né? Que linda, né? Que eu queria. Mas é uma árvore, ela tem um estilo chinês, ela parece um poodle, né? Porque eles podaram, uma versão chinesa, que não é a versão que eu usaria, mas eu achei engraçado. Se a gente seguir os slides, acho que tem depois tem na Fundação Cartier, no Fundação Cartier, que teve uma coisa assim. Teve na Cartier. Passa o slide, por favor. Essa ainda é lá, né? Então, essa daí é... não, essa ainda é lá, é verdade, aqui não tem o... Né? Você consegue ver mais os detalhes dos objetos. Fala. Desculpa, fala, João. Não, você consegue ver mais nos detalhes assim, dos objetos e dos padrões, né? Dos desenhos na mesa mesmo. Não, exatamente. Aqui você consegue ver o que eu uso na pintura, né? Eu acabo usando na mesa. E essa superfície que você está vendo é um vidro, né? Uhum. Que a parte branca do vidro é jateada. Eu desenho uma fita fina, vou fazendo essas ondinhas com a fita, e aí eu mando um jato de areia nele e ele fica opaco. E aí eu tiro a fita e fica transparente onde tem essas linhas. Quando a luz bate, ela faz sombra na parte de baixo, sabe? Então a mesa ela tem 4 níveis, sabe, de altura. Então a luz reflete na parte de baixo. Então tem um jogo de luz também, todo meio uma cenografia, né? Tem uma sobreposição de coisas. Vamos passar para o próximo slide, ver se tá aqui. Aqui já é a Fundação Cartier. Aí na Fundação Cartier.
Essa exposição aí foi uma exposição incrível que eu participei, que chamava Nous les Arbres, que era sobre as árvores, né? E tinham nessa exposição artistas que eram do mundo das artes plásticas, tinham artistas que eram botânicos, aí tinham filósofos, tinham escritores, tinham, sei lá, tinha um monte de gente, fotógrafos, pessoas de áreas diferentes, e tinham artistas indígenas que também veem a isso, a natureza, as árvores, por um outro ângulo também, né? Então, foi muito, muito legal. Eu conheci muitas pessoas que viraram meus amigos depois, e que eu vi, o Emanuele Cotcha mesmo, o Bruce Albert, que escreveu A Queda do Céu com o Davi Copenaua, e o Stefano Mancuso, que é um filósofo italiano também, Francis Allais, que é um outro desenhista botânico, também maravilhoso. E foi lindo, porque foi a primeira vez que eu participei de uma exposição onde o tema, que era a árvore, era a coisa mais importante. Todo mundo ali tinha um amor pela natureza e pelas árvores, sabe? Então foi muito, muito legal. E aí eu tive o privilégio de estar nessa parte maior da exposição, com essas telas todas enormes, e foi muito incrível. Com um diálogo com a parte exterior, que tem um jardim também ali, bonito, né? Tem um jardim. O prédio é lindo, né? O prédio do Jean Nouvel, e o jardim também é lindo. E no vidro tem uma película de algodão, né, impresso em algodão, com as monotipias grandes. Então, agora, essa foto já é meio de noite, mas de dia a luz meio que passava pelo vidro e ficava... Vê se tem outra foto aí. Deixa eu ver se tem outra foto. Parecia uma caixa de luz, sabe? Era muito lindo, cara, muito lindo. Sensacional. Aí já é uma figueira também, essa árvore do meio? Essa figueira aí foi difícil de achar, porque eu escolhi por causa da raiz, né? Ela tinha que ser uma árvore especial, não pode ser qualquer árvore, né? Uhum. E aí eu daqui falava para a produtora lá, como é que eu faço, como é que eu vou escolher? Ela ficava me mandando foto das árvores, né? E aí eu falei, mas o que eu procuro? Eu falei, você tem que procurar o axé da árvore. Aí ela falou assim, mas o que é axé? Eu falei, não, você vai ver, na hora que você vê a árvore, você vai entender o que é. Aí ela chegou nessa árvore era mesmo linda, ela tinha muito axé. E tinha as raízes eram muito lindas. Maravilhoso. Vamos para o próximo slide. Ela veio lá do sul da França, essa árvore, porque era difícil de achar. Em Paris não tinha. Dando segmento, tem essa tela que já tem, assim, agora que a gente está vendo mais de perto também, essa relação natureza, mas aqui um pouco juntando um pouco tudo, esse corriqueiro que você falou, né, de observação, de detalhes da rua, com uma coisa já para abstração pictórica mesmo, né? Isso aí é uma pintura típica minha. Um verdadeiro maravilhoso. Mas porque tem umas que são mais, sei lá, menos figurativas, né? Porque tudo que tem de abstração saiu de algum pedaço, e poder dizer que sai de um pedaço dessa pintura, sabe? Então, essa daí, ela é meio tem um pouquinho de tudo, e tem a história toda, né? Isso que eu estou falando, tem a observação, né? Tem o gosto pelo detalhe, pela construção das coisas, pela composição, né? Composição que demorou para ser feita, sabe? Ela foi feita em 2 etapas. A primeira, se você reparar, da metade para baixo, ela é um lugar, e da metade para cima, ela é outro completamente diferente. Não parece, porque acaba que, com o tempo, você vai adaptando uma realidade à outra, e isso aí acaba se fundindo. Mas a parte de baixo, tanto é que ela chama Mamanguá Recife. A parte de baixo, eu fiz lá no Saco do Mamanguá. Eu fui muitas vezes para lá, fiz muitas fotos lá e fiz muitos desenhos lá. Então, isso aqui é uma paisagem que tem lá que eu conheço muito bem, eu já pintei muito isso. Eu conheço esses peixes, eu conheço essas pedras, esse bambu cortado, sabe? Tudo isso aí é uma coisa que eu conheço muito bem, profundamente. Essa árvore do viajante que está aqui, né? Eu adoro essa árvore, ela dá uma flor muito linda.
e ela dá água, né? Ela tem toda uma história que você consegue beber água dela quando você está no meio da floresta, você corta a folha e tem água dentro, né? Então tem... Todas essas coisas são memórias, né? Que vão aparecendo nas pinturas todas. É que a gente vai passar... desculpa, a gente vai passar para a coisa da abstração, eu meio pensei nela como uma... Não, mas volta lá que não acabei ainda. Fala aí. Não sei como é o teu tempo aí. Não, é porque é a chance de falar muitas coisas que acontecem aqui. Não adianta ficar vendo muita coisa. Vamos aprofundar aqui assim. Aqui, não, é verdade, porque aqui, por exemplo, se você for reparar, tem essas... Não sei se vocês estão conseguindo ver, se está muito pequenininho a imagem aí. Não, dá para ver, vamos. Mas tem um sapato pendurado ali, tá vendo? Está enganchado na árvore. Aquele sapato ali era um sapato meu, que estava secando, que eu botei para secar, sabe? Depois tem uma sandalinha da Rita, minha filha, sabe? Depois tem um outro chinelo, um havaiano da Mini, que está pendurado ali. Então, essa memória é o assunto, sabe? É o que me move, assim. Uhum. Tem aquela caixinha de som ali, sabe? Pendurada, né? Essa caixinha de som eu vi lá em... Onde é que era aquilo? Em Itacaré. Fui num boteco lá tomar uma cerveja e tal. Aí tinha uma árvore, tinham feito uma plataformazinha assim, com uma caixinha de som, sabe? Exatamente assim. Então, uma coisa linda, né? Que tem assim... Você fotografa na hora você fotografou para depois... Fotografei. Uhum. Fotografei. Algumas coisas não, mas a maioria, tudo que você está vendo aí, eu fotografei. E às vezes eu pego e vejo ao vivo, né? Trago ao vivo e faço na hora, olhando, porque é muito bom de ver. Eu prefiro fazer olhando do que de fotografia, né? E a parte de cima, eu tinha resolvido a parte de baixo. A parte de cima eu fui para Recife, enquanto eu estava fazendo a pintura. E aí, chegou em Recife, aí apareceu todo o outro lado de cima, que eram uns prédios, era tudo colorido, meio geométrico, e aí eu resolvi a parte de cima dessa maneira, trazendo Recife. E é isso. Gente, com certeza eu ia puxar várias questões aqui, que esse quadro, né, dele, como várias das suas pinturas, eles levam para caminhos diferentes, o que é bom, né? Não ser um caminho só, né? Ao ver uma pintura, você tem que te abrir novas portas. Mas a gente tem a questão do tempo, então tento... Não, claro, eu entendo. Não, foi só porque... O que eu queria passar mesmo, porque tem um outro lado teu que é muito presente, que já era antes dessa série, que já é uma série mais recente, mas, né, também buscando uma abstração geométrica, ou sempre uma coisa que não, né, que se descola. A própria abstração que está presente na pintura, que é predominantemente figurativa, e aqui tem essa coisa cromática forte, queria que tivesse comentários sobre esse trabalho, depois vai ter mais um só. E aí a gente faz um fechamento. Então, não sei exatamente explicar porquê, mas eu tenho um negócio com grid, sabe? Com geometrias e grids, eu divido a tela. Eu acho que talvez tenha sido lá atrás, quando eu fazia um desenho pequeno e eu ia projetar num tamanho maior, eu dividia em quadrados para poder fazer o desenho e não me perder muito na composição. Entendi. E esse grid, de alguma maneira, permaneceu na minha cabeça, na minha mente, sabe? Tem um grid que sempre aparece e que eu respeito, sabe? Então, muitas dessas telas eu começo com grid. Eu divido em quadrados, às vezes, de 20 por 20, 10 por 10, 40 por 40, e que eu acho que, de alguma maneira, também vem dos edifícios, dos prédios. Eu fiz algumas pinturas do Copan, por exemplo, né? Que era uma geometria e que a figura foi desaparecendo e que sobrou a geometria. E aí por isso eu fui dar nessas pinturas geométricas que são assim como vocês estão vendo. Essa aqui é um exemplo, ela chama Gêmeos, né? Gemini. Ela tem um lado, ela não tem os círculos, e no outro tem os mesmos quadrados, só que eu usei o compasso e fiz alguns círculos. Então, aí você consegue ver a estrutura de muitas outras telas que eu fiz a partir desses quadrados e círculos usando o compasso. Maravilha. Vamos para a próxima imagem, que tem que ter esse eu peguei, eu não sei nem, mas eu imaginei até meio que tem esses autorretratos e outros retratos frontais. E aí, brother? Quem era o brother, né? Você tem
esse esqueleto? Coleciona ou pensou? Como é que foi essa? Não, isso daí eu estava fazendo vários. Uma época eu estava fazendo vários retratos. E eu estava numa fase bem assim, meio dark, sabe? E aí, esse é meu brother. Tinha um outro que era eu e a Brisa, que eu estava com óculos escuros, uma roupa de borracha preta, assim, e aí tinha um esqueleto aqui também, aí chamava eu e a Brisa. Sei lá, eram meio umas piadas, assim, tem um humor, né, nas pinturas. Eu fiz vários autorretratos que eram assim, que é meio pensando, né, no pensando na vida e sei lá. Aí eu gostava de pintar caveirinha, sabe? E o fundo é bonito também, né? Um fundo gestual, assim, ao mesmo tempo que tem as plantas mais definidas e tal, tem esse fundo também diferente. Tem uma espécie de é uma tinta metálica. Na foto não dá para ver, mas ela tem o fundo, a tinta é bem manchada assim, e por cima eu passei uma tinta dourada metálica transparente, sabe? Então, ela ao vivo é muito diferente da fotografia, porque ela brilha, sabe? Entendi. E esse mulungu, que é essa planta aí, eu adoro essa planta, acho ela muito linda, e faz parte da minha infância. Eu me lembro muito de eu brincando nessa árvore, e tirando, é uma espadinha, né? Você tira essa capinha vermelha e fica uma espadinha. Eu gosto muito dessa. Eu pintei muitas vezes essa árvore em muitas pinturas diferentes, em muitas épocas diferentes também. Maravilhoso. Zerbini, então, a gente tem 40 minutos o quadro, né, dentro do programa do TAC Festival. E eu acho legal reservar uns últimos minutos, assim, uma reflexão mesmo, que eu pediria se pudesse fazer sobre esse caminho, né, tendo em vista que a gente está falando com jovens que estão agora, né, com essa vontade de cair no mundo e desenvolver ideias. O mundo apresenta vários caminhos, né? Alguns são mais, vamos dizer, caminhos de multidões, e outros são caminhos, né, pequenos caminhos, né, pequenas veredas. Então, o teu caminho como artista e, né, o que você fala para o caminhar dessa juventude que está empreendendo no TAC Festival? Acho que era legal deixar uma mensagem final, já te agradecendo pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Cara, difícil dizer. O que eu posso dizer é que eu não sei se a minha visão de um pintor, né? Eu só sei fazer isso, sabe? Não sei fazer outra coisa. Então, na minha profissão, o que eu acho que talvez sirva para qualquer uma, você tem que ter coragem, sabe? Você tem que acreditar que aquilo é o que você quer fazer, você vai errar, entendeu? E você vai aprender no erro. Eu acredito no erro. Eu acho que tudo que eu aprendi... talvez eu sou uma pessoa inquieta do trabalho, um pouco por conta disso, por achar que eu não gosto de me acomodar, então eu canso das coisas, então eu vou mudando para poder dar a chance de errar, sabe? Então, até hoje, por exemplo, toda pintura que eu faço, chega um determinado momento que eu estrago a pintura, sabe? Que eu estraguei a pintura e que eu falo, não é possível que eu estraguei a pintura de novo. E eu faço isso há 50 anos, e eu acho que quando eu tinha 30, eu falava, quando eu ficar mais velho, isso não vai acontecer mais, evidentemente, porque eu já vou saber como é que é e tal. Mas não deixa de acontecer nenhuma vez, e quando acontece, não é que eu falo, não, eu sei, calma, isso vai acontecer, entendeu? Você vai se recuperar e tal. Não, até hoje, quando eu acho que eu estraguei, eu acho que eu realmente estraguei e que eu não vou conseguir recuperar aquilo. Mas aí depois você continua fazendo, e aí, de repente, você consegue solucionar aquilo, sabe? Então, se não tivesse passado por aquele erro, se eu não tivesse duvidado de mim, né, da capacidade de conseguir resolver aquele problema, eu não teria chegado um pouco mais além do que eu chegaria, entendeu? Então é isso, eu acredito no erro e na perseverança, assim, na vontade e na coragem de arriscar para poder errar também. Maravilhoso, você falou de coragem, né? A gente estava falando de veredas e do sertão, né? Como o Graciliano Ramos, o que a vida pede da gente é coragem, né? Tem essa Exatamente. Essa frase. Maravilhoso fechamento.
Fica aqui o meu agradecimento do TAC, da equipe do TAC, Zerbini. Brigadaço. Obrigado, Forte obrigado. abraço, nos vemos aí em breve. Um abraço.